Oi, gente. Como vocês sabem, eu tenho um abrigo de animais. Eu acolho animais abandonados, animais que foram deixados na rua, muitos deles deixados aqui no portão, porque as pessoas sabem que eu não viro as costas. E isso não foi algo planejado, isso foi acontecendo. Um animal, depois outro, depois mais um. E quando eu percebi, isso já fazia parte da minha vida e da minha missão. Cuidar deles exige tempo, exige presença e exige recursos. Alimentação, cuidados, tudo isso tem um custo constante. E para conseguir manter o abrigo funcionando, eu faço de tudo um pouco. Eu vendo artesanato, faço bolos, eu trabalho nas ruas e é assim que eu tenho conseguido garantir que eles não passem fome. Mas ao mesmo tempo, esse canal também é uma missão para mim. Tudo aqui é feito por mim, gravação, edição, tudo. Um único vídeo consome horas do meu dia. E quando eu preciso passar mais tempo tentando levantar recursos para os animais, eu acabo tendo menos tempo para gravar, para trazer conteúdos, traduções e mensagens que muitos de vocês dizem que ajudam e acolhem e fortalecem. Gente, eu quero agradecer profundamente às pessoas fiéis que ajudam todos os meses. De verdade, se não fossem vocês, esse trabalho já teria parado. Por isso, eu venho aqui pedir com humildade e com verdade. Se esse canal faz sentido para você, se ele te acompanha, se ele te ajuda, se ele te informa, se ele te fortalece de alguma forma, se você sente que esse espaço também é seu, pense com o coração aberto em apoiar esse nosso trabalho, esse meu trabalho. Gente, qualquer valor faz diferença, de verdade. Não só para os animais que dependem desse abrigo, mas para que esse canal continue existindo, para que eu consiga conciliar as duas missões que eu carrego no coração. Eu sou apenas uma porta-voz. Tudo o que vocês trazem, comentam, eu tento transformar em conteúdo dentro do que está ao meu alcance e do que o YouTube permite. Obrigada por me ouvir, por estar aqui, por caminhar comigo. E muito obrigada desde já a quem puder ajudar de qualquer forma, inclusive compartilhando o vídeo. Gente, vamos começar a leitura do Cobra. Lembrando que o Cobra traz o texto principal e dentro desse texto ele deixa vários links. E quando a gente entra nesses links, a gente encontra outro texto. É como migalhas de pão, peças de um quebra-cabeça. E aí a gente vai entrando e vai desvendando os mistérios. Então vamos começar. Atualização da situação pelo Cobra. Aí sempre que eu falar para vocês, estamos entrando num link, vocês já sabem, estou entrando numa toca de coelho, numa migalhinha de pão deixada pelo Cobra. Então, voltemos. Atualização da situação. À medida que as forças da luz intensificam as suas energias para alcançar a purificação final da superfície planetária, a batalha pela linha do tempo planetária se intensifica. O início do ano novo foi o ponto de inserção em que essa batalha se tornou muito visível e alcançou o grande público. As forças da luz estavam ancorando a linha do tempo positiva para 2026, através desse avistamento de meteoro na véspera do ano novo. Vamos entrar no link. Meteoro risca o céu sobre o icônico Gateway Arch de St. Louis, na véspera de Ano Novo. Difícil superar essa coincidência.
Um meteoro brilhante foi avistado cruzando o céu sobre o famoso Gateway Arch, no Missouri, horas antes dos foliões se dirigirem para a celebração de Ano Novo na base do monumento. Olha só, é um meteoro dando um oi para Gateway Arch na véspera de Ano Novo. No vídeo de 6 segundos, um pequeno ponto branco aparece em uma das extremidades do arco. Ele cresce e se transforma em uma chama verde que pulsa, uma vez antes de desaparecer na escuridão do céu, antes do amanhecer, exatamente quando atinge o topo do arco. O vídeo viral foi capturado por uma câmera localizada no Malcolm Martin Memorial Park, na zona leste de St. Louis. A câmera está apontada diretamente para o horizonte da cidade o dia todo, todos os dias. A meteorologista Angela Hutt disse à Fox que a faísca verde provavelmente foi um subproduto da queima de um meteoro. Os espectadores ficaram impressionados com o momento aparentemente perfeito do meteoro, como se fosse um último presente interestelar antes do Ano Novo. Um último olá do universo antes da virada do calendário. St. Louis realiza seu festival anual de inverno, à sombra do Gateway Arch. A sua celebração de Ano Novo, apelidada de Neon Nights, é voltada para as crianças da cidade, oferecendo uma opção de lazer enquanto seus pais se preparam para a festa. Voltamos para o texto principal. Os trabalhadores da luz estavam ancorando a linha do tempo positiva para 2026 por meio de uma bela meditação. Aí temos a meditação, aí volta para o link principal. Ao mesmo tempo, as forças das trevas estavam ancorando a linha do tempo negativa para 2026 por meio deste ritual de sacrifício humano. Vamos entrar nesse link para ver o que os trevosos fizeram. Incêndio em bar em Crans Mountain em 2026. Em 1º de janeiro de 2026, durante as comemorações de Ano Novo, um incêndio deflagrou no bar Le Constellation, na instância de esqui, na Suíça. 40 pessoas perderam a vida e outras 116 ficaram feridas, sendo que 83 receberam tratamento para queimaduras graves. As unidades de cuidados intensivos atingiram a sua capacidade máxima e as vítimas foram transportadas para hospitais noutras partes da Suíça e para outros países europeus. Foi decretado um dia de luto nacional em 9 de janeiro, em memória das vítimas. Foram tomadas medidas para desinfetar a Grade Esmeralda e agora ela está quase completamente livre de infecções. A Grade Esmeralda planetária está agora estável e só tende a se fortalecer. No mesmo período, algumas pessoas tentaram infectar esse blog com comentários. Algumas chegaram a declarar publicamente que se juntariam ao lado negro, uma escolha da qual certamente se arrependeriam. Todos esses comentários podem ser vistos como vírus. Eu entendo que as pessoas estejam desapontadas, mas o evento de 2025 nunca foi prometido. Era apenas uma estimativa baseada em conhecimento prévio. Precisamos entender que estamos nos estágios finais das guerras galácticas e a sequência exata dos eventos não está definida. A libertação desse planeta acontecerá. Isso é uma certeza matemática. Até lá, precisamos manter a luz acesa para o futuro positivo.
evitar fofocas, em vez disso, nos concentrar em nos conectar com o nosso eu angelical superior. A equipe do Prepare for Change criou uma apresentação para resumir os protocolos desenvolvidos pelos pleiadianos para ajudar a humanidade. O comando 1221 para conexão com a sua equipe de suporte pleiadiana pessoal para lidar com diferentes situações. Se você está precisando de ajuda, gente, você fala comando 1221. Aí você relata a situação que você quer ajuda dos pleiadianos e rapidamente eles ajudam você. Se você está precisando de cura emocional, está com problema, está, sei lá, está triste, deprimido, você fala o comando 771. Esse é o comando que os pleiadianos deixaram para a gente recorrer a eles, tá? É como uma ligação, um número de ligação, enfim. Comando 1221 para conexão com a sua equipe de suporte pleiadiano, comando 771 para cura emocional. E se você tiver com dor, muita dor, não importa a dor, seja dor no corpo, seja, enfim, você fala comando PB Stardust. P de pato, B de bola. Comando PB Stardust. Eu gosto de repetir 3 vezes, tá? Isso é uma opção minha, mas você fala comando PB Stardust, comando PB Stardust, comando PB Stardust. E a dor alivia na hora. As forças da luz já estão obtendo resultados na eliminação da anomalia não física na superfície do planeta. E as energias finalmente começarão a melhorar gradualmente, com mais esperança e inspiração presentes. Percebendo isso, as forças das trevas estão acelerando os seus planos para iniciar uma nova guerra mundial. Fontes confiáveis comunicaram que uma guerra mundial será evitada. Mas mesmo assim, as forças da luz pedem àqueles que se sentirem guiados a meditar pela paz para ancorar a linha do tempo positiva. Gente, faça sua meditação de costume. A meditação não precisa ser comprida, não precisa ser cheia de elementos. Fique em silêncio, faça respirações. Respirações, inspire, expire, faça 3, 4, quando você se sentir. E só imagine o planeta Terra envolto numa luz branca. Basta isso. E envie sempre amor e luz para o planeta. O perigo de agravamento físico será maior na segunda quinzena de fevereiro, quando ocorrerá uma purificação muito intensa da anomalia física na superfície do planeta. O dia 17 de fevereiro será uma data muito significativa, quando um certo ciclo de livre-arbítrio de 13 anos será concluído. Nada mais pode ser dito sobre isso por enquanto. Também no dia 17 de fevereiro, haverá um eclipse solar anular com totalidade sobre a Antártida. Além disso, no dia 17 de fevereiro, será o Ano Novo Chinês, o Ano do Cavalo de Fogo. A combinação de todos esses fatores ativará o livre-arbítrio humano a um nível nunca antes possível. Então, no dia 12 de fevereiro, haverá uma poderosa conjunção Saturno-Netuno. E esse será o momento de purificação mais intensa para o plano físico da superfície desse planeta. Felizmente, esse aspecto estará, de certa forma, harmonizado com Saturno e Netuno em sextil, com Sedna no mesmo dia. Depois disso, poderei divulgar algumas informações com segurança. Enquanto isso, continue se purificando e enviando luz para o planeta.
Gente, essa foi a atualização do Cobra. Porém, eu continuo aqui no blog do Cobra, e eu encontrei umas coisas muito interessantes que eu quero trazer para vocês. Não é Jesus. Vou continuar, tá? Aliás, vou começar a nova leitura, tá? Não é Jesus. A chocante profecia de Edgar Cayce sobre a segunda vinda, revelada em 2026. Muitos sentiram que algo melhor estava por vir em 2026. Se 2025 representou o fim de um ciclo, 2026 simbolizaria um novo começo. Mas precisamos concluir a travessia e abraçar a mudança, ou melhor, nos preparar para a mudança. E é sobre isso que muitos dos nossos artigos e encontros da Conexão Ascensão têm tratado. Se você ainda está esperando por um Salvador, um líder mundial, ou até mesmo um senhor alienígena, você está olhando na direção errada. Porque tudo já está dentro de você, apenas esperando a permissão consciente para interagir em sua vida. Eu estou falando da consciência crística. No vídeo a seguir, baseado nos ensinamentos de Edgar Cayce, o profeta adormecido de cerca de 100 anos atrás, você vai descobrir que é muito mais do que lhe ensinaram. Talvez estivéssemos todos esperando o momento certo para assimilar essa informação. Olhe para o céu. O que você está esperando? Durante 2000 anos, a humanidade esteve olhando para cima. Estivemos observando as nuvens, esperando que os céus se abrissem, esperando que as trombetas soassem, esperando que um Salvador descesse num cavalo branco e nos salvasse de nós mesmos. Observamos o caos do mundo em 2026, as guerras, o colapso ambiental, a confusão, e clamamos: quando ele vai voltar? Quando o sofrimento vai terminar? Construímos catedrais para essa espera. Já escrevemos bibliotecas inteiras de teologia sobre essa espera. Mas e se eu te dissesse que temos estado olhando na direção errada? E se a segunda vinda não for um evento que acontece conosco, mas um evento que acontece através de nós? E se o cavalo branco não for um animal literal, mas uma metáfora para um corpo purificado? E se as nuvens não estiverem no céu, mas nas dimensões superiores da sua própria consciência? Há quase 100 anos, Edgar Cayce, o profeta adormecido, fez uma série de leituras que destruíram a compreensão tradicional do retorno de Cristo. Ele não falou de um governante político que viesse julgar os vivos e os mortos. Ele falou de algo muito mais profundo, muito mais científico e muito mais terrivelmente belo. Ele falou sobre o retorno da consciência de Cristo. Ele previu que à medida que nos aproximamos da era de Aquário, a era em que estamos entrando agora, a humanidade passaria por uma mudança biológica e espiritual que permitiria que essa frequência divina habitasse não apenas um homem, mas todos os homens. Esse é o segredo que as antigas escolas de mistério guardavam com as suas próprias vidas. Essa é a verdade que os essênios conheciam no deserto. A profecia para 2026 não se refere à chegada de uma celebridade vinda do céu. Trata-se da ativação de um código adormecido dentro do seu próprio DNA. O Salvador não virá para te resgatar. O Salvador está despertando dentro de você.
Hoje vamos decifrar o dossiê mais importante, mais controverso e mais promissor dos arquivos de Edgar Cayce. Vamos nos despir do dogma religioso e analisar a metafísica de Cristo. Revelaremos a chocante conexão entre o livro do Apocalipse e o seu sistema endócrino. Iremos rastrear as encarnações ocultas da alma mestra ao longo da história e analisaremos por que 2026 é o ponto de virada para esse despertar global. Se você já sentiu uma força interior que não consegue explicar, continue ouvindo. Ele está voltando, mas não da maneira que você pensa. Para entendermos o futuro, precisamos corrigir a nossa compreensão do passado. Devemos fazer uma distinção que Cayce fez em praticamente todas as suas leituras sobre esse assunto. A distinção entre Jesus e o Cristo. Em nosso mundo moderno, usamos esses nomes de forma intercambiável, mas para Cayce eram duas coisas diferentes. Jesus era o homem, o indivíduo, o carpinteiro de Nazaré, que caminhou sobre a terra, comeu, dormiu e sangrou. Cristo é o Espírito, é o título, é o padrão universal do amor divino e da união com o Criador. Cayce explicou da seguinte forma: Jesus era a alma que manifestava perfeitamente o Espírito de Cristo. Ele foi o primeiro a incorporar plenamente a consciência crística em um corpo físico. Ele foi o protótipo, o jeito de tomar banho, mas o Espírito de Cristo existia muito antes de Jesus. É a força que tem guiado a humanidade desde o início dos tempos. E é essa força que está destinada a retornar. Mas quem era essa alma? Jesus chegou por acaso? Ou seria ele o culminar de um plano que levou milhões de anos para ser concebido? As leituras de Cayce abriram uma porta que a história tradicional mantinha trancada. Ele revelou as vidas passadas do Mestre. Ele explicou que a alma que conhecemos como Jesus já havia se encarnado muitas vezes antes, sempre em momentos cruciais da história da humanidade, sempre para guiar a humanidade de volta à luz. Primeiro, ele era Amélios nos reinos espirituais da Atlântida, antes da queda na matéria. Foi ele quem viu as almas presas em corpos físicos e escolheu entrar no ciclo da reencarnação para guiá-las para fora. Ele foi o primeiro Adão. Então, ele apareceu como Enoque, o homem que andou com Deus e não morreu, mas ascendeu aos céus. Ele era Melquisedeque, o misterioso sacerdote de Salém, que ensinou Abraão. Ele era José, o sonhador do Egito, que salvou o seu povo da fome. Ele era Josué, o guerreiro que liderou os israelitas rumo à terra prometida. Ele era o diretor musical do rei Davi. E ele era Jesua, o escriba que ajudou a reescrever a Torá. Por que isso importa? Porque demonstra que a conversão de um ser humano ao cristianismo não é um truque de mágica, é uma evolução. Isso demonstra que até mesmo a alma mestra teve que aprender, teve que lutar, teve que superar as tentações da carne. Ao longo de milhares de anos, apesar de ser filho, aprendeu a obediência por meio do sofrimento.
E isso torna a segunda vinda acessível para nós. Se ele precisou amadurecer para isso, nós também podemos. Estamos trilhando o mesmo caminho que ele trilhou. Ele é simplesmente o irmão mais velho que terminou a corrida primeiro e voltou para nos mostrar o caminho. Mas Jesus não fez isso sozinho. E a segunda vinda não acontecerá no vácuo. Casey revelou a existência de uma sociedade secreta que preparou o caminho para a primeira vinda. Eles eram chamados de essênios. Enquanto o resto do mundo estava perdido na política e na guerra, essa comunidade que vivia no deserto, perto do Mar Morto, dedicou-se a uma única coisa: purificar os seus corpos e mentes para criar um receptáculo para o Messias. Eles estudaram astrologia, eles seguiam dietas rigorosas, eles meditaram, eles vestiam branco. Casey disse que Maria, a mãe de Jesus, era uma iniciada essênia. Ela estava geneticamente e espiritualmente preparada para gerações, para sustentar a alta frequência da alma mestra. Por que isso é relevante para 2026? Porque vocês são as cenas mais recentes. Olha ao seu redor. Por que milhões de pessoas estão repetidamente interessadas em meditação? Porque somos obcecados por alimentação saudável, yoga, cristais e cura. Por que estamos nos afastando dos sistemas corruptos do mundo? Estamos inconscientemente repetindo o padrão dos essênios. Estamos purificando nossos corpos. Estamos limpando o nosso karma. Estamos preparando a manjedoura dos nossos corações para o nascimento da consciência crística. A segunda vinda requer uma plataforma de aterrissagem. Os essênios construíram o primeiro na Judéia. Estamos construindo a segunda versão global em nossas próprias casas. Mas como um ser humano comum adquire a mentalidade de Cristo? Será que se trata apenas de ser gentil? Não. Edgar Cayce foi muito específico. É um processo biológico. Envolve a anatomia da alma. E isso nos leva à revelação mais surpreendente do material de Cayce, a decodificação do livro do Apocalipse. Durante séculos, sacerdotes e estudiosos aterrorizaram o mundo com o livro do Apocalipse. Nos disseram que era uma profecia do fim dos tempos, de dragões, de feras, de fogo e enxofre. Cayce disse: não. Em uma série de leituras chocantes, ele revelou que o livro do Apocalipse não é um mapa da guerra geopolítica. É um mapa do corpo humano. É o manual simbólico para o despertar da consciência crística no indivíduo. As 7 igrejas representam as 7 glândulas endócrinas, as gônadas, as glândulas suprarrenais, o timo, a tireoide, a glândula pineal e a hipófise. O grande dragão vermelho, essa é a energia do ego, rebelde na base da coluna vertebral, Kundalini. A guerra no céu é a batalha interna entre seus impulsos mais baixos e seus ideais mais elevados. A marca da besta é a mente humana focada exclusivamente em coisas materiais. E a segunda vinda é o momento em que a energia, o Espírito Santo, sobe por toda a coluna vertebral
passando pelos 7 selos e ativando as glândulas pineal e pituitária no cérebro. Vamos analisar a neurociência dessa segunda vinda. Quando a energia atinge o cérebro, algo milagroso acontece. Casey descreveu a glândula pituitária como a glândula mestra do corpo físico e a glândula pineal como a glândula mestra do corpo espiritual. No ser humano médio, essas duas glândulas funcionam separadamente. O hemisfério esquerdo do cérebro, a lógica, o ego, luta contra o hemisfério direito, a intuição, o espírito. Mas quando a consciência de Cristo se ativa, um arco elétrico, uma faísca de luz salta entre a pineal e a hipófise, criando um circuito fechado. A ciência moderna chama isso de sincronização hemisférica ou estado de ondas gama. Quando isso acontece, a ilusão de separação desaparece. O olhar se dissolve. Você deixa de se ver como uma entidade separada lutando pela sobrevivência. Você começa a se ver como uma célula no corpo de Deus. Você sente a dor dos outros como se fosse sua. Você sente a alegria dos outros como se fosse sua. Isso não é poesia. Isso é neurologia. A auréola vista em pinturas antigas ao redor da cabeça dos santos é o campo eletromagnético visível, gerado por esse estado cerebral de alta voltagem. Esse é o destino biológico de todo ser humano. 2026 é o ano em que a frequência planetária se torna forte o suficiente para ativar essa arca naqueles que estão preparados. Mas por que 2026? Por que agora? Precisamos observar o relógio cósmico. Casey falou sobre a transição da era de peixes para a era de aquário. A era de peixes foi a era de acreditar. Foi a era da hierarquia. A era de aquário é a era do ar, da informação, da conexão e da experiência direta. Na era de aquário, a hierarquia entra em colapso. O véu está rasgado. Ninguém ensinará ao seu próximo, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Essa profecia está se cumprindo com o aumento da vibração planetária. Os picos de ressonância Schumann, as erupções solares, esses são os mecanismos físicos dessa transformação espiritual. A Terra está aumentando a sua voltagem. E para sobreviver num planeta de alta voltagem, precisamos nos tornar seres de alta voltagem. Os cientistas chamam isso de DNA lixo. Casey chama isso de livro da vida. Dentro das suas células existe uma biblioteca adormecida. Contém a memória da sua origem. Contém o projeto do ser humano perfeito. Durante milênios, esse DNA esteve desativado. Mas à medida que os raios cósmicos do máximo solar atingem a Terra em 2026, eles agem como uma chave em uma fechadura. Eles estão desvendando o DNA lixo. É por isso que muitos de vocês estão sentindo os sintomas que mencionamos: zumbidos nos ouvidos, sensações de calor na espinha. Não é doença, é o processo de aceleração. Mas Casey alertou que isso não é automático. Só porque chove não significa que a flor cresce. A semente precisa estar pronta. A segunda vinda é um evento cooperativo.
O universo fornece a energia, mas você deve fornecer o recipiente. E é aqui que entra o período de testes. Observe o mundo agora. É polarizado. A luz e a escuridão estão se separando. Esse é o dia do julgamento. Mas Deus não é o juiz. Você está presente todos os dias, com cada pensamento. Você se julga. Você está escolhendo o seu cronograma. Você está escolhendo a linha do tempo do medo, da divisão e da velha terra? Ou você está escolhendo o caminho do amor, da união e da nova terra? A consciência crística não pode entrar num recipiente cheio de medo. Não pode entrar num coração fechado pelo julgamento. Então, como nos preparamos para isso? Qual é a aplicação prática dessa alta filosofia? Casey nos deu um roteiro. Ele chamava isso de viver a vida. Tudo começa com o ideal. Casey disse que a coisa mais importante que um ser humano pode fazer é estabelecer um ideal espiritual. Não uma meta, um ideal. Eu quero ser um canal de bênçãos. Anote, meça sua vida por isso. Quando você tem um ideal, as suas glândulas endócrinas se alinham, a sua energia flui. Em seguida, vem a meditação. Casey disse, a meditação é o esvaziamento do eu para que o espírito possa entrar. Você não pode baixar a consciência de Cristo se o seu disco rígido estiver cheio de ruído. Você precisa criar espaço. O silêncio é a linguagem da segunda vinda. Depois, há o serviço. Esse é o teste definitivo. Não se pode ter a consciência crística sozinha numa caverna. A natureza do Espírito de Cristo é a doação, é o fluxo. Casey disse, certa vez, a famosa frase, a mente é a construtora. Mas ele também disse, as mãos são o resultado. Se você quer ver Jesus, olhe no rosto da pessoa que você mais odeia. Observe o rosto do homem sem teto. Encare o rosto do seu vizinho irritante. Se você não consegue ver Cristo neles, você não vai conseguir encontrá-lo em si mesmo. A segunda vinda acontece quando você trata um estranho como um irmão. Essa interação é a chegada. Agora vamos abordar a questão crucial que todos estão tentando ignorar. A devolução literal. Casey disse que Jesus, o homem, jamais voltaria? Não. Na verdade, ele deu a entender que faria isso. Ele sugeriu que à medida que a consciência crística desperta em muitos, a alma mestra, aquela que conhecemos como Jesus, de fato caminharia novamente sobre a terra para liderar a nova humanidade. Mas ele não virá para convertê-los a uma religião. Ele não virá para fundar uma igreja. Ele virá para confirmar a verdade de que foi escrita em seus corações. Ele virá quando tivermos construído um mundo pronto para recebê-lo. Um mundo que valoriza o amor acima do ouro. Nós somos a equipe de preparação. Nós somos os João Batistas da era de Aquário. O nosso trabalho é endireitar os caminhos. Imagine por um momento como seria o mundo se a segunda vinda de Cristo acontecesse hoje. Não na TV, mas no coração de 1 milhão de pessoas simultaneamente. 1 milhão de pessoas que subitamente perdem a capacidade de odiar. 1 milhão de pessoas que repentinamente têm acesso à sabedoria divina. Os sistemas do mundo bancário, militar, político entrariam em colapso da noite para o dia.
não pela força, mas pela irrelevância. A guerra torna-se impossível quando você sente a dor da pessoa que está atacando. Essa é a revolução que Casey presenciou, uma revolução da consciência. Então, em 2026, pare de olhar para o céu, pare de esperar por uma missão de resgate. Olhe-se no espelho. Os olhos que te encaram são os olhos de Deus, esperando para despertar. As mãos que você vê são as mãos de Cristo, prontas para servir. O coração batendo no seu peito é o Santo Graal. Você é o recipiente. Você é a profecia. A questão não é quando ele virá. A pergunta é quando você vai deixá-lo entrar. Eu quero que você feche os olhos por um instante. Respire fundo. Visualize uma luz dourada descendo do centro do universo, entrando pelo topo da sua cabeça, descendo pela sua coluna e se ancorando no seu coração. Sinta o calor, sinta a paz. Essa é a frequência da segunda vinda e está disponível para você agora mesmo, nesse instante. Não é necessário nenhum ingresso, não é necessário ser membro de nenhuma igreja, só precisa da sua permissão. Diga para si mesmo: eu abro a porta. E aqui nós terminamos o vídeo. Lembrando, gente, que uma vez, 2 vezes por mês, normalmente na leitura do Cobra, eu gosto de fazer um apanhado de vários autores, de vários sites que corroboram entre si, trazendo acalento para a gente, mostrando que as coisas sim estão acontecendo. Muita gente acha que não está acontecendo nada. Gente, está acontecendo muita coisa. Então, eu vou trazer agora a leitura do Disclosure News. É um site, Disclosure News Itália, um site que eu confio muito, gosto muito e recomendo. Então, vamos ler aqui. Notícias da frequência cósmica em 22 de janeiro de 2026. Após 3 dias de intensos bombardeios geomagnéticos, radiação em nosso planeta, registrados nos níveis G3 e G4, e quase atingindo a classificação G5, a atividade energética cósmica começou a diminuir, deixando de ser tão rápida e furiosa. Em vez disso, as emanações de plasma denso de prótons provenientes do Sol e do espaço profundo, bem como uma enorme ejeção de massa coronal, que se desprendeu do Sol mais rapidamente do que os cientistas previam, tem dominado as atenções. O nosso Sol, no entanto, ainda abriga campos energéticos suficientes para erupções solares de classe X, que são as mais poderosas. Já tivemos várias erupções fortes de classe M e erupções de classe C, de intensidade média nos últimos dias. Os ventos solares estão agora viajando a velocidades na casa dos 500 km por segundo, muito menores que os 1.900 e 800 km por segundo anteriores. No entanto, pessoas em todo o mundo ainda estão sentindo desconfortos físicos, emocionais e mentais, semelhantes ao que experimentavam durante o auge do evento geomagnético, considerado o mais potente dos últimos 20 anos. A potência se devia ao fato da ejeção de massa coronal ser uma de halo, uma que se desprendeu com brilho extremo e de forma ampla de todas as partes do Sol. Não apenas de uma mancha solar específica,
e então atingiu o nosso planeta com seu enorme eletromagnetismo, enquanto nosso planeta já está imerso em um geomagnetismo mais intenso do que em muitas eras. Portanto, para o nosso planeta receber ainda mais energia como essa, foi uma série de eventos extraordinários. Como mencionado, pessoas em todo o mundo ainda estão sentindo desconfortos de diversas maneiras. Mesmo com a diminuição da intensidade da tempestade geomagnética, esses desconfortos persistentes são causados pelo código recepção e aclimatação, já discutido anteriormente. Enquanto as forças cósmicas se intensificam em nosso planeta e em toda a criação, humanos, animais, plantas e etc., e as energias são recebidas, os sintomas dos acontecimentos são intensos. No entanto, quando os eventos começam a diminuir, é necessário um período de adaptação. E durante essa fase, ainda podem surgir desafios fisiológicos, emocionais e mentais. À medida que a aclimatação ou o ajuste ocorre por meio dos registros celulares e as limpezas para o recebimento da luz, a capacidade de conhecimento superior são realizadas, as atualizações em nossos sistemas se tornarão evidentes e as pessoas se sentirão melhor. Portanto, se alguém apresentar os seguintes sintomas e ainda não estiver praticando o autocuidado adequadamente, não há motivo para preocupação, pois o processo de recepção e aclimatação está em andamento. Entre os sintomas disso tudo podem estar exaustão, mesmo após várias horas de sono, insônia, dores musculares e articulares, problemas digestivos, tonturas, dores de cabeça, ritmo cardíaco irregular ou palpitações, ansiedade, irritabilidade, depressão, problemas dentários, zumbido nos ouvidos, coceira na pele, formigamento nos vasos sanguíneos, visão turva, congestão nasal, falta de apetite e ondas de calor. Esses são os sintomas mais comuns, mas podem existir outros. Isso não significa que um profissional de saúde não deva ser consultado. Às vezes, é necessário, inclusive, para auxiliar no processo de transformação. No entanto, esse profissional deve empregar técnicas de bem-estar naturais para os seus clientes e não produtos químicos perigosos e procedimentos invasivos desnecessários. É importante lembrar que nem todos os sintomas mencionados acima estão relacionados ao processo transformador da criação. É importante perceber que as pessoas que dependem de medicamentos químicos prescritos, que não se alimentam adequadamente, que se expõem por horas a fio a dispositivos tecnológicos de alta potência, que emitem radiação prejudicial e que também estão sob estresse constante, possivelmente danificaram os seus órgãos físicos a tal ponto que agora criaram um problema de saúde real, pois o processo natural pelo qual a humanidade precisa passar para curar traumas ancestrais e pessoais e para ter um corpo, mente e emoções verdadeiramente saudáveis foi gravemente prejudicado. Outro ponto que já foi discutido, mas que parece precisar ser repetido, é que a fonte estabeleceu um método sagrado de purificação da criação, para quando isso se tornasse necessário, devido às ações insensatas da humanidade ao longo de muitas eras. Como mencionado, porém, às vezes há necessidade de auxílio no processo de purificação celular,
à medida que a humanidade se torna mais cristalizada em sua forma. Assim, duas coisas estão acontecendo. Por um lado, a criação está sendo poderosamente purificada do constante mau uso do livre-arbítrio. E por outro lado, a luz da fonte está preenchendo esse reino com cristalização sagrada para o nosso bem. Tanto a purificação quanto a luz podem ser difíceis de lidar, visto que a humanidade continua a vivenciar o caos provocado pelo homem em níveis como política, estruturas sociais, noções filosóficas, inverdades históricas e muito mais. Estamos em uma nova era temporal que ainda não atingiu a sua plena maturidade, chamada de Dwapara Yuga, em sânscrito. Ainda precisamos compreender e nos adaptar ao processo de recepção e aclimatação. Algumas pessoas se adaptam muito bem, enquanto outras não, e, portanto, chegam a essa nova era com muita resistência. A escolha é sempre nossa. Tudo o que foi discutido aqui requer uma conexão contínua com o seu eu superior, a fonte, para que a forma de receber e se adaptar aos eventos cósmicos em curso que estão purificando o nosso reino, o nosso planeta e todo o sistema solar possa ser feito com facilidade e orientação. E a última leitura de hoje é da família Taigueta, Sabedoria das Almas dos Animais. Amados do meu coração, compartilho com vocês, a partir do meu próprio ser, ensino o que vivenciei em Taigueta, bem como minhas aventuras na Terra. Aprendi que pequenos momentos carregam consigo inúmeras lições e sabedoria para servir. Aprenda a sorrir de verdade, mesmo estando sozinho, e a saborear a paz interior que existe em seu próprio estado de ser. Em todos os nossos sonhos acordados, apreciamos animais de todos os tipos. Muitas dessas almas preciosas chegam de nossa estrela de origem para se tornarem nossos amados animais de estimação. A alma dos animais é muito mais especial e poderosa do que aquilo que se vê numa pequena fantasia de animal. Tenho a bênção de ter muitos dos meus animais de taigueta em forma terrestre. Os animais têm uma vida tão curta e muitos precisam nos deixar antes que estejamos prontos para isso. A seguir, apresento alguns momentos de profunda clareza que vivenciei enquanto desfrutava da companhia de cada um dos meus amados animais de estimação. Eu resgatei muitos animais e tive a alegria de receber o amor deles por anos. Perdi animais de estimação devido a doenças e traumas repentinos em seus corpinhos. Tenho consolo em saber que os verei novamente. Encontre a verdade nessas palavras, para trazer uma nova alegria à compreensão dos seus próprios animais de estimação. Esses são momentos de compreensão simples e profundo. O seu animal de estimação é um professor, e esses são aspectos que eu conheço bem. Ame plenamente e incondicionalmente aqueles que estão perto de você. Isso eleva a sua frequência, limpa a sua aura e repara rupturas em seu campo energético. Isso impede que a energia negativa te afete. Você se sente completo nos braços do amor. Aprenda a dormir em qualquer lugar que você precisar. Às vezes, isso acontecerá em uma cama aconchegante
Outras vezes, você deve ouvir o barulho vindo de outro cômodo. Haverá tempestades que te despertarão de um sono profundo, e tu tremerás de medo e ansiarás por conforto. Saiba que você está sempre seguro. O momento do conforto virá com um toque ou uma palavra de outra pessoa. Aprenda a se recolher em si mesmo e a sentir o calor do seu próprio corpo. Descanse onde você está. Isso é importante para prosperar e se revigorar. Afinal, você tem um dia cheio pela frente. Esteja presente quando a dor chegar. Você pode precisar de remédios e isso não tem problema. Nem todo estranho que se aproxima é um inimigo. Se a dor for emocional, ela vai passar. Distraia-se com algo agradável. Não se ofenda com tudo ao seu redor. Sempre tem algo bom. Cuide do seu corpo, lave o rosto e faça sua higiene pessoal. Se você precisar cortar o cabelo para enxergar bem, já passou da hora. Escove os dentes e se apresente da melhor forma possível. Você não precisa de itens caros. As pessoas que te amam te aceitarão, não importa o que aconteça. Não entre no jogo sujo com quem tenta te provocar. Eles irão embora no momento em que você estiver um caos. Era só isso que eles queriam ver. Confie nos seus sentidos quando pessoas ou animais se aproximarem de você. A energia é real e você pode sentir vontade de explodir, fugir ou se irritar com desprezo. Confie na sua intuição e se afaste. Existem tantos seres belíssimos esperando para desfrutar da sua companhia. Família é quem você ama e nem sempre é a ninhada em que você chegou. Cultive e prospere com aqueles que te apoiam nos momentos difíceis. As pessoas que compartilham comida e te abraçam são a sua fonte de amor. O amor está sempre presente. Encontre a sua tribo e compartilhe as suas melhores delícias com eles. O toque é importante, mas muitos estão sozinhos. Abrace-se e sinta o amor que emana do seu próprio coração. Você não precisa ser resgatado. Você é suficiente e o Espírito de Deus te sustenta com amor. Não guarde rancor e continue a brincar no maravilhoso parque de diversões da vida. Gire e corra o quanto puder. Aproveite a natureza e a maravilhosa criação que está ao seu alcance a cada instante. Se você não conseguir se mover, respire fundo e lembre-se de que tudo isso precisa ser apreciado. Movimente-se mentalmente como um cachorrinho que sente pura alegria e felicidade. A vida deve ser aproveitada, independente do que esteja acontecendo ao seu redor. Beba bastante água, consuma os melhores alimentos possíveis. Se ninguém lhe oferecer isso e você precisar de ajuda, observe atentamente os anjos que o cercarão. Existem momentos em que você precisa confiar para crescer. Sempre haverá animais e pessoas maiores e mais poderosas que cruzarão o seu caminho. Tamanho e poder, sejam físicos ou financeiros, são insignificantes para a alma, que é tudo. Brinque com os seus próprios brinquedos, aparelhos eletrônicos e tecnologia, mas compartilhe com outras pessoas e você descobrirá que terá ainda mais com o que se divertir. Para cada bola e taco que você compartilhar, muitos outros rolarão colina abaixo e aterrissarão aos seus pés. Dai e dar-se-vos-á. É uma sabedoria que permanece verdadeira
através do tempo. Descubra a alegria de viver exatamente onde você está. Você é tão lindo e merecedor de amor. Em Eek Mai Ea. Eu te amo tanto, Aya. Gente, vamos conversar? Eu sei que ao olhar para o mundo lá fora, muitas vezes, tudo parece confuso, barulhento, caótico. Mas olha, eu quero que você respire fundo comigo agora. Porque esse ruído não é o fim. É o processo. É o velho mundo se desorganizando para que algo muito maior possa nascer. Nada do que está vindo à tona é por acaso. Aquilo que estava oculto precisa ser visto, precisa ser reconhecido e ser dissolvido. E a limpeza nunca é silenciosa, porque a verdade, quando ela vem, ela sacode as estruturas, ela desmonta as ilusões, ela provoca desconforto. Mas isso, gente, é um sinal de avanço e não de retrocesso. E como foi dito aqui, por tantas fontes sérias, pelo Cobra, pelo Disclosure News, pelo Edgar Cayce, a verdadeira vinda do Cristo, ela não é a chegada de um Salvador externo em carne e osso. A vinda do Cristo é o despertar da consciência crística dentro de cada um de nós. É o momento em que o amor deixa de ser um discurso e passa a ser um estado de ser. E, gente, essa consciência já está ativa. Ela está acordando em silêncio, em milhões de corações. Ela se manifesta na compaixão, ela se manifesta no discernimento, na coragem de não alimentar o medo, no ato simples de escolher a luz, mesmo em tempos de trevas. Então, não se deixe enganar pelas aparências. O caos não é derrota. O caos é reorganização. É o sistema antigo perdendo força, enquanto uma nova frequência se ancora na Terra. Confia, a gente não está aqui por acaso. Você veio, você sentiu o chamado, porque a sua alma reconhece esse momento. Então, sustenta a esperança, sustenta o amor e sustenta a tua luz. Porque o mundo não está acabando. O mundo está lembrando de quem realmente é. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva. Deixe seu like, deixe um comentário. Deixo vocês em amor e luz. Namastê.